Olá, eu sou Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast de governança corporativa. Neste episódio, vamos tratar do Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182 de 2021. Vamos discutir se essa lei tem realmente a capacidade de estimular o ecossistema de startups no Brasil ou se, eventualmente, ela ficou devendo alguma coisa em relação às promessas que foram feitas durante os debates no Congresso Nacional. Em 2 de junho de 2021, foi publicado o Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182, que entrará em vigor agora, em 2 de setembro de 2021. E ela realmente promete trazer uma série de alterações no ambiente de negócios das startups. O que a gente vai discutir hoje é em que medida ela trouxe alterações importantes, em que medida existem ainda alguns problemas que faz com que, eventualmente, nós tenhamos que refletir mais profundamente sobre isso e, eventualmente, demandar novas alterações legislativas. Hoje a gente vai discutir principalmente 3 problemas. O primeiro dele é o fato de que a lei sofreu um veto que acabou impedindo que as startups tivessem para os seus investidores os mesmos benefícios que os investidores em companhias abertas que negociam as suas ações em bolsas de valores têm, que é você poder compensar os ganhos e perdas no cálculo do seu ganho de capital. O segundo problema foi o fato de que a lei complementar ela acabou não alterando, a lei complementar 123, que cria o regime das micro e pequenas empresas, para permitir que startups que se organizem principalmente como sociedades anônimas e que tenham eventualmente investidores que sejam pessoas jurídicas possam fazer parte do regime simplificado de tributação, do chamado Simples Nacional. E o terceiro problema, que na verdade é conexo com os outros dois, que é o fato de, eventualmente, você ter criado uma série de conceitos jurídicos importantes na legislação, mas que, em razão de você não ter um claro benefício tributário, um claro benefício de redução do compliance trabalhista, a legislação acabou não tendo uma função. Então, você acabou criando alguns mecanismos inúteis. Então, na prática, o que a gente está discutindo aqui é se essa lei ela realmente vai mudar substancialmente, favorecer o ecossistema das startups, ou se, eventualmente, ela foi mais uma peça de marketing legislativo. Como eu disse, o primeiro problema que a gente identifica na lei complementar, que criou, então, o Marco Legal das Startups no Brasil, é o veto que ela sofreu em relação a, eventualmente, a gente poderia considerar o único benefício tributário que realmente tinha sido concedido pela legislação. Que, na verdade, se a gente for imaginar, nem é propriamente um benefício tributário, é só você criar uma situação de igualdade entre os investidores que investem em startups, por exemplo, em plataformas de crowdfunding, e os investidores que investem em companhias abertas, em bolsas de valores. E qual que é esse benefício? Acho que todos aqueles que eventualmente já investiram em bolsas de valores com corretoras devem saber o que eu estou descrevendo, que é o fato de que, ao final do mês, por exemplo, quando você vai fazer o cálculo do seu ganho de capital para fazer o seu carnê-leão, o que você faz é olhar toda a sua carteira, ver quais foram as vendas que você realizou e, em relação a essas vendas, ver quais das vendas foram realizadas com prejuízo, ou seja, você comprou mais caro do que você vendeu, e quais foram realizadas com um lucro, por assim dizer, um ganho de capital, ou seja, você vendeu por um preço mais caro do que você comprou. E aí, o que acontece? Você consegue subtrair as perdas dos ganhos, e aí você só paga o ganho de capital efetivamente pela diferença positiva em relação a toda a sua carteira. É um benefício bastante razoável e, se a gente for analisar, é também justo, porque as pessoas físicas, principalmente, elas não podem subtrair os seus prejuízos, elas não têm como registrar os prejuízos que elas tiveram e aí reduzir os seus pagamentos de tributos. Então, para essas pessoas físicas que eventualmente invistam em startups por meio de plataformas de crowdfunding, a gente acaba tendo um tratamento muito diferente, Ou seja, você acaba não podendo subtrair as perdas que você tem em relação aos ganhos.
E qual que é a consequência disso? Na prática, você está fazendo com que os investidores em startups, em plataformas de crowdfunding, por exemplo, acabem pagando muito mais imposto de renda sobre o ganho de capital do que aqueles que investem no mercado financeiro. E se vocês forem imaginar, acaba sendo um tratamento desigual em desfavor dos mais fracos, né, das companhias menores, que são as startups. E acaba não tendo nenhum sentido em termos de política pública, porque as startups e o ambiente de startups ela causa múltiplos benefícios para a sociedade. Primeiro, ela aumenta a concorrência, né? No geral, as companhias abertas são as maiores companhias do mercado, as que têm acesso a um capital mais barato, são mais experimentadas, justamente já passaram do chamado Vale da Morte das startups, e elas conseguem concorrer com as startups em tese em uma condição já mais favorável. Se você faz com que os investidores dessas grandes companhias paguem menos tributo, na verdade você está fazendo com que o capital dessas companhias seja ainda mais barato para elas, né? Então você está criando dificuldade para essa concorrência que é trazida pelas startups. Então as startups não só trazem concorrência, melhorando os serviços e baixando os preços para os consumidores, como também elas trazem a possibilidade de inovações, de novos produtos, de novos serviços serem oferecidos aos consumidores. Então ela melhora também as condições da economia brasileira como um todo. Então, não faz sentido manter essa diferença, né? Muito pouco tributo para um impacto muito negativo na sociedade. O segundo problema que a gente vê no marco legal das startups é que o marco legal acabou não endereçando uma das maiores dificuldades que a gente encontra nas startups brasileiras. Como vocês viram no episódio 5 do nosso podcast, a gente destacou que no caso brasileiro existem duas razões principais pelas quais as startups acabam falhando, acabam não passando pelo Vale da Morte. Uma é justamente o compliance tributário e o segundo é o compliance trabalhista. A gente sabe que nos dois campos o Brasil tem alguns dos regimes mais complexos do mundo e que tornam então muito mais difícil o cumprimento dessas regras pelas pequenas companhias inovadoras. Então, o que a gente percebe é que seria uma grande vantagem caso a gente tivesse um regime que permitisse a todas as startups aderirem ao regime tributário simplificado que foi garantido pela Lei Complementar 123, né, o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. E por que isso é importante para as startups? Porque as startups elas são justamente companhias que têm a expectativa de um grande crescimento. Então, ao ter essa expectativa de um grande crescimento, a gente recomenda que elas já tenham uma boa governança corporativa desde o seu início. Então, para isso, é muito interessante, por exemplo, que uma startup já comece a se organizar como uma sociedade anônima, ao invés de ter que se organizar, por exemplo, como uma sociedade limitada. Por quê? Porque a sociedade anônima ela já tem alguns mecanismos de governança e uma jurisprudência muito mais consolidada em relação a esses mecanismos, como, por exemplo, ao funcionamento dos conselhos de administração, ao funcionamento e ao regramento dos acordos de acionistas, mecanismos de acesso a capital no mercado, como, por exemplo, a emissão de debêntures. Além de tudo, as sociedades anônimas elas são mais parecidas com as legislações das companhias que fazem parte do ecossistema internacional de startups e de venture capital. Então, a maior parte dos investidores estrangeiros também demanda, né, que as companhias se organizem como sociedades anônimas. E o Simples ele impede justamente que sociedades anônimas obtenham o enquadramento tributário do Simples Nacional. Também uma outra limitação é você não poder ter investidores, pessoas jurídicas, num patamar acima de 10%, e você não poder ter investidores que sejam investidores estrangeiros. Então, se a gente for analisar, o marco legal das startups ele foi até iniciado como uma lei complementar, né, no seu processo legislativo, justamente porque era evidente
porque essa era uma das principais demandas, né, do ecossistema de startups. Por quê? Porque ao entrar no Simples, você tem tanto uma simplificação, né, do regime tributário, você tem uma redução da carga na folha de pagamentos dos funcionários da companhia e, por fim, você também tem uma simplificação, uma redução da carga tributária, ou seja, isso reduziria duas das principais razões pelas quais as startups falham no Brasil, como eu já havia mencionado anteriormente. Então, por isso, né, que a gente entende que o Marco Civil o Marco Legal das Startups, ele se iniciou como uma lei complementar, com o objetivo justamente de alterar a Lei Complementar 123, mas isso acabou não acontecendo, né? Então você não criou esse regime no qual sociedades anônimas poderiam se enquadrar no Simples e também um regime no qual você poderia permitir, por exemplo, investidores estrangeiros nessas companhias enquanto elas ainda tivessem enquadramento pelo Simples. O que a gente teve na legislação foi só uma referência no artigo 4º da Lei Complementar 182, né, no Marco Legal das Startups, ao sistema Inova Simples, que já havia sido criado, né, dentro do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, por uma lei complementar anterior, a 167, que ele simplesmente demanda, né, a criação de um regime simplificado para a criação e liquidação das companhias, ou seja, não gera efetivamente um benefício tributário. Então, apesar da criação e liquidação das companhias ser uma dor dos empreendedores, ela não é uma das principais razões pelas quais as companhias quebram, ou seja, não é um dos principais problemas. Então, o Marco Legal das Startups, a meu ver, falhou nesse sentido, porque ele continua criando também, em relação aos tributos pagos diretamente pela companhia e as folhas de pagamento, um regime também de desigualdade entre as startups, que são essas companhias que têm o objetivo de crescer, e as micro e pequenas empresas tradicionais, que são aquelas empresas que não necessariamente têm a expectativa de alçar voos maiores. E aí nós chegamos ao terceiro e último problema que a gente identifica no Marco Legal das Startups, que é o fato dela ter criado alguns conceitos, né, com palavras modernas e que fazem parte do jargão do mercado de venture capital, mas sem necessariamente ter dado uma utilidade para esses conceitos. E eu vou destacar aqui principalmente 3 deles, né? O primeiro conceito é o próprio conceito de startup, né, que ficou então identificado como companhias que eventualmente tenham até um faturamento de até 16 milhões de reais por ano. O que poderia ser bastante interessante enquanto conceito caso as startups também tivessem recebido, por parte da legislação, algum tipo de tratamento tributário ou de compliance trabalhista privilegiado, como, por exemplo, a gente tinha mencionado anteriormente, a inclusão no Simples Nacional. Como isso não aconteceu, o próprio conceito jurídico de startup não tem nenhuma utilidade. A mesma coisa aconteceu em relação ao conceito de investidor anjo. Se nós tivéssemos tido, então, um benefício tributário para o investidor anjo, que é justamente esse investidor que, por meio de plataformas de crowdfunding ou por investimento direto nas companhias, eventualmente está justamente fomentando essa companhia num momento muito inicial, ele teria esse benefício tributário de poder compensar as suas perdas e os seus ganhos na hora do pagamento dos ganhos de capital dos investimentos. Mas como isso não aconteceu, esse conceito acabou ficando também perdido. E o terceiro conceito que foi incluído na legislação, mas que também não acrescentou nada, foi o conceito de sandbox, né, ou de regime regulatório especial. Dentro desse conceito foi descrito que ele seria justamente a possibilidade de órgãos públicos, agências reguladoras principalmente, dentro do âmbito da sua autoridade, né, que, em geral, esses órgãos, principalmente as agências reguladoras, eles têm competências delegadas, né, pelo poder legislativo para que possam, por exemplo, regrar determinadas atividades, como, por exemplo, a CVM regula o mercado de capitais e o Banco Central regula o mercado financeiro, e que, então, tendo essa autoridade, elas poderiam criar restrições às suas próprias regras para se adaptar
a determinadas inovações que possam estar ocorrendo no mercado. Mas o que a gente identifica? Que, na verdade, essa previsão legislativa ela era desnecessária, porque já é da própria lógica do sistema regulatório que as agências reguladoras que têm, então, essa delegação de competência, elas podem justamente exercer essa competência nos limites da legislação que criou essas agências. Se a gente for analisar, as próprias CVM e o Banco Central já tinham implementado alguns sandbox regulatórios, mesmo antes do marco legal das startups. Então, qual que é o aspecto que a gente gostaria de destacar aqui? Né? Que você basicamente não precisaria desse conceito na legislação para fazer aquilo que praticamente já estava sendo feito. Né? Ou seja, com base nas suas próprias regras, tanto o Banco Central quanto a CVM já podem criar exceções para atender a determinados tipos de inovação, né? E o sandbox, sem dúvida, é algo muito interessante, porque o regulador ele nunca consegue regular aquilo que ele não conhece. Então, se você está tendo uma inovação no mercado, não tem como o regulador regular algo que ainda não existe. Então, o sandbox ele tem essa função muito interessante de criar um espaço de inovação sob a supervisão do regulador, que aí, entendendo como esses novos produtos e serviços funcionam, vai então, posteriormente, criar uma regulação, caso se identifique que ela seja necessária. Ou seja, o sandbox regulatório é uma coisa positiva, extremamente positiva. Ele precisava ter um novo tratamento legislativo? Não precisava. Né? E aí, realmente fica a nossa dúvida. Será que existe aqui realmente aspectos positivos na legislação? Talvez o aspecto positivo da legislação seja mais o de dar notoriedade e relevância a esse mercado, que é o mercado das startups, do que efetivamente criar um benefício concreto para as startups. Então, em alguma medida, se o desejo é realmente equalizar as startups, dar condições iguais de concorrer no mercado, e eventualmente até dar alguns estímulos às startups, como a gente identificou em diversos outros mercados, principalmente, por exemplo, no mercado no sistema jurídico israelense, a gente teria ainda que implementar algumas mudanças legislativas importantes. No nosso próximo programa, teremos o nosso sócio Thomas Santana apresentando então as potenciais alterações no regime de recuperação judicial e falências brasileiro, que seria implementado em razão do chamado Marco Legal do Reempreendedorismo. A lógica do Marco Legal do Reempreendedorismo é justamente criar algumas situações facilitadas para favorecer que, por exemplo, empreendedores de startups voltem ao mercado posteriormente sem ter problemas em razão dessa primeira tentativa de inovação que eventualmente não tenha sido tão bem sucedido, o que não significa que futuras tentativas não serão bem-sucedidas. O Thomas participou do comitê criado pelo Ministério da Economia para criar justamente a minuta desse projeto de lei. Então, acredito que será uma discussão bastante interessante e, se vocês tiverem interesse, por favor, se inscrevam aí no nosso feed e nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, procurando pelo nome do nosso escritório PGLAW, PGLO. E se vocês tiverem sugestões e comentários, se vocês pensarem em alguém que a gente poderia entrevistar, que a gente ainda não entrevistou, um tema que vocês gostariam que a gente abordasse, por favor, mandem um e-mail para info@pglo.com.br. Então, nos vemos na próxima semana e até logo.